17. E vai até o 2, versículo de número 10. Do 1:17 ao 2:10. Diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. E ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas torrentes e ondas passaram por sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Como poderei ver o teu santo templo novamente? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as águas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes. A terra me aprisionou para sempre com as suas trancas. Mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor, meu Deus. Eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. Pagarei o meu voto, a salvação pertence ao Senhor. O Senhor deu ordens ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, rogamos que pela luz do Teu Santo Espírito possamos ouvir mais uma vez a Tua palavra e possamos ser transformados por ela. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Nós temos meditado sobre o fracasso de um herói bem-sucedido. Toda a nossa reflexão, de alguma forma, tenta lidar com aquele que obedece ao Senhor, segue os seus mandamentos, mas não é feliz, mas não tem contentamento. Daí é tão importante para a gente a metáfora que a gente tem estabelecido aqui do bebê e do hambúrguer. Como salvar o bebê e permanecer contente. Nós vimos na primeira exposição que há uma lógica que determina as nossas escolhas e decisões. E essa lógica é pautada numa tábua de valores, que permite que a gente estabeleça que determinadas coisas são mais importantes do que outras. E que, por exemplo, salvar a vida de um bebê é um gesto mais nobre do que pegar o hambúrguer que caiu do céu e comer o hambúrguer. Mas a gente viu que isso traz um problema. Por mais que a sua tábua de valores reconheça que salvar o bebê que está caindo do céu é mais honroso do que segurar aquele hambúrguer e comer, quando você salva o bebê, você parece ficar com angústia de ter querido comer o hambúrguer e não pôde, e por isso a vida perde contentamento. E aí a gente viu que existe uma lógica para isso, a lógica, de um lado, da obediência. Por outro lado, da obediência deveria seguir-se o contentamento, mas algo quebra essa lógica da obediência e do contentamento. Para isso, para responder essa pergunta e, pelo menos, refletir sobre ela à luz das Escrituras, nós vimos que no livro de Jonas há uma dinâmica muito semelhante sobre esse problema, que é o problema da palavra de Deus, a reação de Jonas à palavra de Deus, que é a desobediência,
E assim como a obediência tem uma lógica de contentamento, a desobediência tem a lógica do juízo. Só que assim como a obediência, ela que é levada ao contentamento pode ser quebrada e uma pessoa pode obedecer e não ser contente, a mesma coisa pode acontecer. Alguém pode desobedecer, mas ao mesmo tempo não experimentar o juízo. Então, o que é que interrompe o juízo que deve decorrer da desobediência? Então, nós vimos na primeira exposição a desobediência, e hoje a gente vai ver o que interrompe a relação causal entre desobediência e juízo, que é o arrependimento. O arrependimento, ele quebra a relação entre desobediência e juízo. Deus quer ensinar isso a Jonas. E Deus quer ensinar isso a Jonas porque Jonas, ele tem uma tábua de valores que não só determina o que vale mais, não só determina quem são as pessoas que são dignas da sua atenção e aquelas que não são dignas da sua atenção. É uma tábua de valores que estabelece também o seu alto valor, a sua perspectiva de si mesmo. E é aqui que Jonas se considera ao lado daqueles que seriam mais valiosos para Deus do que aqueles que não seriam tão valiosos assim para Deus. É como aquele filho mais velho que não consegue ver valor no irmão mais novo, que fazendo tudo o que fez, recebe algo tão gracioso do seu pai. Como pode alguém que fez tanta coisa errada, alguém que desobedeceu tanto, alguém que transgrediu tanto, simplesmente ser agraciado por Deus, ser abençoado por Deus? Na cabeça de Jonas, aqueles que desobedecem a Deus, aqueles que não seguem os mandamentos de Deus, estes são uma casta menor, aqueles que de fato deveriam ser colocados numa escala de valores inferior àquela que cabe os obedientes, os seguidores, aqueles que não transgridem a lei de Deus. A lógica da desobediência é a lógica que leva todo desobediente a juízo. Mas há algo que pode quebrar a lógica do juízo. E é isso que Jonas não aceita. Jonas é um crente, salvo pela graça de Deus, mas que rejeita a graça que o salvou sem saber. Me dirijo nessa manhã, não é a ímpios, mas a gente salva por Deus, que crê na graça salvadora de Cristo Jesus, que não é uma graça que nos salva pelas obras, mas pela fé. Eu me dirijo a você, que crê na graça de Jesus, mas silenciosamente a rejeita. A mesma graça que te salvou, a mesma graça que lavou os teus pecados, mas que não consegue fazer parte da tua tábua de valores. A graça que te salvou, que transformou sua mente, mas que ainda não consegue, você mesmo, por obra dessa graça de Deus, ainda que seja por essa obra, reajustar, remodelar a tábua de valores. É como se fôssemos salvos pela graça de Deus, mas o nosso coração ainda fosse um coração medíocre, um coração que não consegue perceber do que Deus realmente nos salvou. Para isso, Deus vai ensinar algo poderoso a Jonas. Primeiro, o que esse texto acaba de nos mostrar, até então, principalmente levando em consideração o que a gente viu em Jonas capítulo 1, é de que o profeta ouve a palavra de Deus. E quando a gente escuta a palavra de Deus, nos cabe uma reação, ou obedecer, ou desobedecer. Nós vimos que ele desobedece a palavra de Deus. Então, como sabemos a lógica da desobediência, já sabemos que cabe a Jonas o juízo. Desobedeceu a palavra do Senhor, juízo. Vimos também
que aquilo que caracteriza a reação de Jonas ao juízo é a indiferença e não a depressão. Há uma leitura possível de Jonas como um depressivo, como alguém que está cansado da vida, como alguém que simplesmente disse, eu não aguento mais e vou dormir lá no barquinho. Nós contestamos essa interpretação por algumas razões. Pela consciência própria que Jonas tem de ser ele a responsabilidade por tudo aquilo que está acontecendo. Jonas sabe que ele é a causa, não só da tempestade, mas de todas aquelas pessoas terem as suas vidas ameaçadas por conta dele. Então a opção que apresentamos é de um Jonas não depressivo, mas um Jonas angustiado. E por que não dizer doido? Há muita loucura em Jonas. E há muita loucura dentro dos salvos. Há muito redimido doido. Há muito regenerado desequilibrado. Há muito regenerado destemperado. Há muito regenerado sem ordem na vida. A gente faz uma lógica que não tem sentido, que é a de ser regenerado, são pessoas equilibradas, são pessoas todas maravilhosas. Não, você não é equilibrado, você é louco. Você só não sabe disso, mas você é doido. Você é uma pessoa desequilibrada e acredita que depois da regeneração, pronto, você é uma outra pessoa e agora nada te atinge. Você é um desequilibrado só por não saber disso. O desequilíbrio não é da ordem dessa natureza redimida, mas ainda é dessa natureza que herdamos de Adão. E é por isso que seu corpo, sua vida, seu ser, aguarda a redenção completa e final. Você ainda luta com Deus. Você ainda luta com as coisas de Deus. Você não deixa de lutar com as coisas de Deus. Você continua lutando. Você continua batalhando. E é por isso que você pode encontrar heróis na Bíblia escandalosamente esquisitos. Gente doida, gente esquisita. Jonas é um cara esquisito. Muito parecido com nós aqui. Já parou para pensar que a reforma protestante, ela eclodiu por um doido? Gente, Lutero é doido. Você já leu Lutero? Lutero vê demônio em tudo quanto é lugar. Lutero, ele tinha situações as mais incríveis. Tem um site, se você entrar num site, tem lá 365 dias, Lutero xingando tudo que vem para frente. Lutero não era o exemplo de uma pessoa temperante, de uma pessoa equilibrada. Não. Lutero é o exemplo da pessoa mais atribulada que você puder imaginar na sua vida. Uma pessoa atribulada, uma pessoa com lutas incríveis, uma angústia terrível, por não conseguir entender a graça de Deus. Ele luta com isso a vida dele inteira, uma pessoa completamente desequilibrada. Deus usou um desequilibrado. Meu irmão, isso significa que Deus pode usar você também, tá? Deus não vai escolher assim, deixa eu pegar aqui essa pessoa tão bonitinha, tão arrumada. Essa pessoa arrumadinha, toda ordeira, toda organizadinha, é ela que eu quero, não é? Trabalhar. Não, Deus não trabalha com isso. Graças a Deus você pode estar na lista dos escolhidos do Senhor. Ele tem uma paixão enorme por gente desequilibrada. Você nunca parou para imaginar na lista maravilhosa que Jesus fez para fundar a igreja? Começando com Pedro e terminando com Judas. Que lista maravilhosa, meus irmãos. Você acha mesmo que Jesus escolheu os melhores? Você acha mesmo que Jesus, não, deixa eu escolher aqui a nata, os mais incríveis, os teólogos, os precisos em doutrina, ética, moral. Vamos escolher os... Não, Jesus escolhe Judas na lista, começando com Pedro, terminando com Judas, aquele que o traiu. Jonas ainda não entende isso. Jonas acha que Deus escolheu ele por causa dos seus talentos, por causa das suas capacidades, por causa da sua missão gloriosa de ser representante de Deus para o povo de Deus. E Deus precisa tratar
com o caráter de Jonas. Em especial, isso se manifesta na sua indiferença. Ele, portanto, não é uma pessoa deprimida, mas eu estou apresentando para você um Jonas indiferente. Um Jonas que diz assim, eu vou para Tarsis, eu quero ir para Tarsis. É o Jonas que está vendo o bebê caindo do céu, o hambúrguer caindo do céu, e ele tem alguns minutos para decidir. E ele vai decidir, eu pego o bebê ou eu pego o hambúrguer. Ele decidiu pegar o hambúrguer, mas o hambúrguer ainda não está na mão dele. O hambúrguer está caindo em sua direção. Ele tomou a decisão. A decisão começou no coração. A desobediência começa no coração. Você não precisa chegar em Tarsis para desobedecer a Deus. Você não precisa chegar em Tarsis para lutar contra Deus. Você já começa a sua luta com Deus quando você se dispõe a não ouvir o Senhor e a comprar o bilhete para Tarsis. É ali que começa a sua luta. É ali que começou a luta de Jonas. Jonas, então, quer ir para Tarsis. Ele quer ir contra a vontade de Deus. Então, quando a tempestade advém, Jonas já sabe. Ele conhece a lógica. Jonas é um profeta. Ele conhece a lógica. Qual é a lógica de um profeta com relação à desobediência? Todo profeta sabe disso. Que a lógica é essa, é a palavra do Senhor. Não obedeceu a palavra do Senhor? Juízo. O profeta sabe disso. Isso é básico, é o elementar. Ele sabe que funciona assim. Então, ele entrou no navio, sabe agora que o navio está debaixo de uma tempestade, sabe que isso é causa dele, ele tem consciência disso, a tempestade está comprometendo o barquinho, e ele está dormindo, ele está indiferente, isso é o juízo de Deus, ok, se não é para eu ser feliz, que ele leve a minha vida, se não é para eu ser feliz, que então acabe tudo agora de uma vez por todas, mas o que eu não vou fazer é obedecer, sacrificando a minha felicidade. Não vou obedecer e ao mesmo tempo sacrificar os prazeres que eu posso ter na minha vida e a alegria que eu posso ter, o momento de felicidade que eu posso ter, decidindo minha vida. Ele não vai decidir minha vida. É um indiferente. É nesse sentido que Jonas dorme no navio. É nesse sentido que Jonas ele assume: eu sou um hebreu, adorador de Deus, eu sei tudo o que está acontecendo aqui, eu sei a lógica de Deus, sei o enredo de Deus e sei que isso vai acabar em juízo. Ele está assumindo tudo, ele não está dizendo para ninguém que o que ele está fazendo está errado, ele conhece, ele sabe como canta, como aquela ópera funciona. Ele sabe o enredo. Então ele não se importa com a tempestade, que significa o mesmo que não se importar com Deus. Ele não se importa com os outros que estão naquele navio, primeiro porque aqueles outros que estão no navio são pagãos. Eles adoram outros deuses, então para Jonas eles são um povo inferior, eles não merecem inclusive estar vivos. Então para Jonas pouco importa a vida daqueles homens no navio. Então ele simplesmente não se importa com a tempestade, que significa não se importar com Deus, não se importa com os outros, mesmo sabendo que ele é a causa de tudo aquilo. E em terceiro, ele não se importa de ser lançado no mar. É só vocês me lançarem no mar, vocês vão ver que Deus não está perseguindo vocês, Deus está perseguindo a mim mesmo. Pode me lançar que vai acabar tudo isso aí. Ele sabe o enredo. Ele sabe que é o culpado. E agora esse Jonas, ele é louco, né? Suicida. Não é? Ele está dizendo, podem me lançar ao mar, que vocês vão resolver tudo isso vai ser resolvido. Ele sabe onde está o problema. Então, na lógica de Jonas, a história dele é essa. Ou eu vou para Tarsis, ou eu vou para o inferno. Mas eu não vou obedecer a Deus. É curioso como Jonas, ele opta exatamente pela morte e não pela obediência. Ele opta exatamente por morrer afogado, a ter que obedecer a Deus, a ter que se render a Deus. Talvez porque ele não acredite na possibilidade de, em obedecendo a Deus, ser feliz. Mas o que está claro é que Jonas não consegue ver outra alternativa senão ou ir para Tarsis ou morrer afogado. Como ele não vai conseguir ir para Tarsis? Jonas, então, resolve toda a sua história admitindo o fim dela. Vou morrer afogado. Será que o destino que Jonas traçou para si mesmo será determinado por sua própria vontade? O que nós vamos ver hoje é óbvio que não.
E hoje o sermão não é um sermão batista. Não tem 3 pontos, é 2 pontinhos só. Tem irmão que deu até glória a Deus ali, ó. Deve estar dormindo no barquinho. Quando a gente lê Jonas 1, 15 e 17, diz assim: então pegaram Jonas e o lançaram ao mar. E o mar cessou a sua fúria. Ele sabia disso. Então o que ele espera? O que vai acontecer? O juízo. Ele vai morrer afogado e ponto final. E acontece algo extraordinário, meus irmãos. Ele esperava morrer afogado, era isso que ele queria. E o que Deus lhe pediu era tão difícil que ele preferiu o juízo à obediência. A desobediência de Jonas não se realiza, nós vimos, quando Jonas, ele chega em Tarsis, porque em Tarsis ele não chega, mas quando ele compra o bilhete, entra naquele navio e acontece tudo o que a gente viu que aconteceu. Deus não permite que ele chegue em Tarsis, mas ao mesmo tempo coloca diante dele o juízo. Jonas entendia muito bem o que estava acontecendo e era consciente de todas as coisas. Sabia que a tempestade era Deus trazendo juízo, sabia que a tempestade era fruto da sua transgressão, fruto da sua desobediência, e esperava, portanto, morrer afogado. Mas Deus surpreende e envia o grande peixe para engolir Jonas. É um jeito bastante esquisito de salvar alguém. Alguém poderia dizer assim: mas Jonas, esse grande peixe engolindo Jonas, é a salvação? É. É como a cruz. Um jeito muito esquisito de salvar gente esquisita. Um jeito muito estranho de salvar gente que é muito estranha. Puxa vida, um grande peixe engolir Jonas é o meio de Deus salvar o profeta transgressor. Por que é estranho? Porque não tem cara de salvação, né? Mas ao mesmo tempo tem. Porque impede ele de ser afogado. Mas ao mesmo tempo a pergunta que a gente faz é: e como ele vai sair de lá de dentro? Como ele vai se livrar daquele grande peixe? Então parece que entre morrer afogado e ser comido por um grande peixe não é lá tanta diferença assim. Mas aquilo que pode parecer um juízo pode também representar a graça e a misericórdia de Deus. Juízos de Deus são meios de Deus também salvar seu povo. Por isso que uma igreja sem disciplina, uma igreja que não tem disciplina, ela priva seus membros da salvação. A disciplina parece destruir, parece matar, parece acabar com tudo, parece ferir as pessoas, parece magoar, mas ela, no fim das contas, está salvando. No fim das contas, ela está libertando. No fim das contas, ela está promovendo algo muito maior, algo grandioso, que a nossa mente esquisita não consegue captar logo de cara. Deus envia um grande peixe. Esse grande peixe engole a Jonas. E isso mostra para a gente o quanto o jeito de Deus nos salvar é um jeito difícil da gente compreender. Porque é como se Ele nos salvasse, ao mesmo tempo mostrando, evidenciando o quanto não há possibilidade de nós sermos salvos por qualquer obra, por qualquer coisa que a gente possa fazer. Jonas está dentro de um grande peixe, dali de dentro ele não se salva, mas dali de dentro ele não pode dar nenhuma cartada na sua vida, ele não pode dar nenhum destino para a sua vida. Ele está completamente entregue. Quando eu vejo essa passagem aqui,
de Deus enviando um grande peixe para engolir Jonas, e ela é o exemplo da salvação de Deus na vida de Jonas. Eu me lembro daquela famosa passagem de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 9, quando ele diz, depois de muitas revelações que trazem a ele, sabe, aquela maneira de se ver como superior, que poderia colocar debaixo de Paulo uma espécie de sentimento de superioridade em relação aos outros, pelas grandes revelações que ele recebeu de Deus. Paulo diz que para que ele não se ensoberbecesse, Deus o salvou de uma maneira muito esquisita. Foi-me posto, disse Paulo, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Olha que jeito maravilhoso de salvar a gente. Deus está usando o Satanás para perturbar Paulo, mas para salvar ele. Que coisa maravilhosa, não? Deus então manda um mensageiro para atormentar Paulo, e Paulo testemunha a eficácia desse mensageiro, porque ele chega até a fazer uma campanha, né? 3 vezes, ora a Deus, Senhor, tira esse espinho na carne, esse Satanás. A gente não sabe se pode ser o diácono, né, da igreja, né? Às vezes uns dizem que era a sogra. Tira esse espinho na carne, Senhor, livra-me desse negócio aqui. Ele chega a pedir 3 vezes, mas o que ele escuta não é Deus dizer, vou tirar esse espinho na carne porque você é um homem bom e fiel. O que ele escuta é, arque sui recarismu, a minha graça te é suficiente. Você não precisa de mais nada. A única coisa que você precisa é da graça. O espinho na carne está em Paulo, para que Paulo entenda que a única coisa que é suficiente para ele é a graça de Cristo Jesus. Deus nos salva para a gente descobrir a suficiência de Cristo. Deus nos salva para que você possa descobrir tudo o que você precisa para ser feliz, que é Cristo. Se você foi salvo por Jesus, você foi salvo para você descobrir que todo o seu contentamento está em Cristo Jesus. Ele é a fonte de toda alegria. Ele é a fonte de tudo aquilo que você precisa para ter plenitude na vida. E enquanto a gente não aprender isso na vida, a gente vai ter espinho na carne. E Ele é maravilhoso. Ele é um santo espinho. Esse é o único espinho que você vai pedir, você vai orar, e Deus nunca vai responder essa sua oração. Porque se Ele responder essa oração, se Ele arrancar esse espinho, se Ele impedir que o grande peixe te engula, você simplesmente vai ser entregue ao juízo. O juízo está aí diante de você, justamente por causa dos teus pecados, justamente por causa das tuas transgressões. Mas Deus envia um grande peixe, Deus coloca um espinho na sua carne, e é para te salvar, para guardar você, para proteger você. O espinho na carne não é o meio pelo qual Deus te oprime, não é o meio pelo qual Deus se vinga porque você o ofendeu. Deus não está numa perspectiva de chantagem emocional contigo, como se você fosse um boneco de voodoo e Ele está ali furando você a cada momento, a cada minuto. Não! O espinho na carne é o meio pelo qual Deus traz equilíbrio a pessoas desequilibradas, a pessoas que recebem graças incríveis de Deus, mas elas começam a esquecer da suficiência de Cristo Jesus e se tornam tão cheias de si, tão ensimesmadas, tão egocentradas, que se consideram superiores a todos os que estão à sua volta, não conseguem enxergar que a matéria que constitui a sua natureza é a matéria de todos os homens à sua volta. Então, espinho na carne, ou o grande peixe que nos engole, é o meio pelo qual Deus impede que o juízo venha até nós. A pergunta é, por quê? Porque o espinho na carne é o meio pelo qual Deus coloca de joelhos aqueles que adorariam colocar Deus de joelho. Porque o espinho na carne é o meio pelo qual Deus nos humilha, quando nós gostaríamos de dizer para Deus o que Ele tem que fazer.
Tudo isso acontece, meus irmãos, porque nenhum de nós tem a capacidade de lidar com uma coisa chamada arrogância, soberba, vaidade, superioridade. Ninguém lida com isso. Eu não tenho condições de lidar com a minha arrogância, não tenho condições de lidar com o meu orgulho. Só Deus lida com o meu orgulho, só Deus lida com a minha vaidade. E como Ele faz isso? Como Ele me salva do orgulho? Como Ele me salva da vaidade? Ele põe um espinho na carne, Ele viu um grande peixe. E a sua pergunta naturalmente é mas para que Deus faz isso? Porque o arrependimento não começa com você. O arrependimento não é uma decisão que começa com você. O arrependimento não é uma decisão para quem foi lançado no mar. Quem foi lançado no mar e não tem um grande peixe para engoli-lo, está fadado ao juízo. Não tem como se arrepender. O arrependimento é para aqueles que estão dentro do ventre do grande peixe. Arrependimento é para aqueles que já foram envolvidos pela graça de Deus, foram engolidos pela graça de Deus, foram devorados pela graça de Deus. O arrependimento não começa com você, o arrependimento não vem de você, não tem início em você, não é uma iniciativa do seu coração, é uma reação à graça salvífica de Deus, é uma reação à obra de Deus, é uma reação ao grande peixe que te engoliu. Só quem está dentro do grande peixe pode se arrepender. Se você está num mar revolto, se você está num mar revolto e não tem nenhum grande peixe para te engolir, você não tem como se arrepender. Você está diante do juízo. Mas o grande peixe, ou o espinho na carne, é o meio pelo qual Deus trata aqueles que são seu povo, para se arrependerem dos seus pecados, para se arrepender do seu mau caminho, para se arrepender do seu coração pecaminoso. A pergunta é, será que Jonas, dentro do ventre do grande peixe, se arrependeu? Eu gostaria que você observasse Jonas capítulo 2. Primeiro, em Salmo capítulo 18, versículo 4 a 6. Salmos capítulo 18, versículos 4 a 6. Diz assim a palavra de Deus: laços de morte me cercaram, e torrentes de perdição me amedrontaram. Correntes do Sheol me envolveram, laços de morte me surpreenderam. Invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus, do seu templo Ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Versículo 2 de Jonas, Salmos capítulo 42, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões têm passado por cima de mim. 139, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Salmos capítulo 5, versículo de número 7. Versículo 7. Mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa, e em temor me inclinarei para o teu santo templo. Capítulo 69, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: ó Deus, salva-me, pois as águas sobem até o meu pescoço. Atolei-me em um lamaçal profundo, onde não se pode firmar o pé. Entrei nas profundezas das águas,
onde a corrente me submerge. Capítulo 30, versículo 3. Senhor, tu me tiraste da sepultura, preservaste a minha vida, para que eu não descesse a cova. Salmo 142, versículo 3. Enquanto o meu espírito desfalece dentro de mim, tu sabes a vereda que devo seguir. No caminho em que ando, prepararam uma armadilha contra mim. E por último, o último versículo do capítulo 2 de Jonas. Salmos capítulo 3, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: a salvação vem do Senhor. Se você está meio perdido e está se perguntando, nossa, mas por que de repente a gente está lendo tanto salmo? Primeiro, a vida cristã é mais ou menos assim, tá? A gente sempre está todo mundo perdido. Tá certo? A gente está como o último versículo do Salmo 119. Os curiosos depois vão lá para pesquisar o que é. A gente está sempre ali, conhece a palavra de Deus, etc., mas a nossa situação é sempre aquela. Perdido e esperando para que o Supremo Pastor nos encontre, porque a gente não sabe voltar para o redil sozinho. Ovelha é o bicho mais estúpido da face da terra. Não tem uma coisa chamada memória. Um cãozinho consegue ir plantar lá, sei lá, não é um ossinho lá no jardim, volta e está lá no dia seguinte, pega. A ovelha deu 10 passos, ela não sabe onde ela está. Ela se perde numa reta. Então, imagine você que nós lemos todos esses salmos para dizer uma coisa só: Jonas não é original. Se você prestou atenção no texto de Jonas, capítulo 2, e prestou atenção em toda essa amostragem que a gente fez dos salmos, você viu assim, ué, alguma coisa está estranha. Olha, plágio, né? Uma oração plágio, né? A gente já viu plágio de tudo, mas uma oração plágio. Não, não é uma oração plágio. Todo profeta faz parte daquilo que Santo Agostinho chamava de a escola da oração, os salmos. São os salmos que nos ensinam a orar. E você nunca parou para pensar que o salmo é sempre uma oração continuada? Ela não é simplesmente uma oração, né? Você não pode imaginar, né, que Jonas estava lá dentro do peixe. Não é? Nossa, eu tenho que construir agora esse salmo, essa oração. Né? E ele está lá no meio da angústia, está atravessado no meio do peixe. Ele tá... Não, mas essa palavra não cai bem. Espírito, não, acho que é vida. Minha vida esmorece. Ah, ficou bom. Você acha que Jonas está construindo a oração dele, toda portentosa, com todos os detalhes, com toda a orquestração dos versos que essa oração possui naquele momento? Não. Em geral, os salmos eles têm dois grandes gêneros. São vários tipos, mas dois grandes gêneros. E esses dois grandes gêneros de salmos, eles correspondem a dois únicos estados da vida e do espírito humano. Um estado de contentamento ou um estado de uma angústia não resolvida. O contentamento é porque aquela angústia foi resolvida. Aí esse salmo é sempre um salmo de ação de graças. Mas se esse salmo é um salmo ainda ácido, ele está xingando todo mundo, ele está abrindo as vísceras, dizendo, olha, eu não presto mesmo, mas olha, o senhor também, viu? Ele está assim, apontando o dedo para Deus, Salmo 88, né? Aquele salmo que você olha assim, você pula ali rapidinho, né? Você fica com medo de, ao ler, cai um raio em cima de você. Não, você lê aquele salmo, parece que está colocando todo o ódio dele, e não é ódio contra as pessoas, é ódio contra Deus, ele está falando contra Deus, por que você me abandonou? Ele está botando tudo que está dentro de ruim para fora, não está nada resolvido. Não tem alegria. Ali está exatamente a angústia, a tristeza, a dor, a lamentação é isso, é tudo aquilo sendo jogado para fora. Eu não consigo imaginar uma pessoa que no meio de uma situação tão angustiante, ela, peraí que eu tenho que pegar meu caderninho de oração para fazer a minha oração escrita aqui. Não. As lamentações, as ações de graças, elas são
memórias de orações feitas no passado, e elas são construídas exatamente na memória daquela oração que foi visceral. São as nossas canções, são os nossos hinos. Os hinos que a gente canta, os salmos que a gente lê na Bíblia, são resultados de experiências e orações reais que aconteceram. Então, se não aconteceu poeticamente, tão metricamente delimitado como aconteceu, o que realmente aconteceu quando Jonas estava lá no peixe, foi quando ele fez a oração, o que veio na mente dele? Aquilo que a mente dele estava saturada, e aquilo que a mente dele esqueceu exatamente no momento em que ele resolveu obedecer ao seu coração e não à voz de Deus. Ele esqueceu as Escrituras, ele esqueceu a palavra de Deus. Quando ele está no ventre do grande peixe, o que lembra, o que vem à sua memória é a Escritura. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, você está fadado ao fracasso dentro do ventre do grande peixe, se a sua memória bíblica é nula, é zero. Talvez você não tenha as Escrituras nas suas mãos na hora mais difícil da sua vida. E ela vai faltar se ela não estiver na sua memória, se ela não estiver no seu coração, se ela não estiver cravada dentro de você, ao ponto de você ser capaz de lembrar de cada palavra de Deus ministrada e gravada no seu coração. Você precisa das Escrituras gravadas no seu coração, talvez não para hoje, mas para o dia do grande peixe. É para aquele dia que você precisa se preparar, lendo as Escrituras todos os dias. A gente não lê as Escrituras todos os dias somente para que a gente se alimente. A gente lê as Escrituras para armazenar alimento suficiente para o dia do grande peixe. Porque é ali que a nossa memória vai ser levantada mais uma vez e vai nos mostrar a grandeza de Deus. Mas sabe o que é curioso? E esse é o desfecho, o segundo ponto. O que é curioso é de que Jonas poderia fazer um salmo de lamentação. Ele poderia fazer ali o salmo, a oração, de alguém que está sob angústia, e dizendo o seguinte: o Senhor não faz nada do que eu quero, eu não queria ir para nenhum lugar que o Senhor me mandou, como Nínive, eu queria ir para Tarsis, mas o Senhor só pede o que o Senhor quer, o Senhor nunca faz o que eu quero. Ele poderia fazer uma oração ácida, ele poderia jogar um monte de coisa na cara de Deus, e ele poderia fazer como bom salmista de lamentação faria. Você nunca começa falando com Deus dessa forma, né? Jesus não está lá na cruz dizendo: por que me abandonaste? Isso é uma falta de educação com Deus. Se você tiver que brigar com Deus, brigue com educação. Não seja mal educado. Para ser educado, para brigar com Deus, tem que começar como Jesus começou a lembrar lá na cruz, no ventre do grande peixe. O Salmo 22, que não começa dizendo: por que me abandonaste? Mas começa dizendo: meu Deus, meu Deus. Não é um ateu que está dizendo: por que me abandonaste? Não é alguém que odeia a Deus que está dizendo: por que me abandonaste? É alguém que antes de questionar, de lutar, de batalhar com Deus, começa primeiro louvando. Olha como é o Salmo 22. Jesus só cita isso, né? Deus meu, por que me abandonaste? Mas o Salmo continua: por que o meu bramido de clamor não é ouvido por ti, contudo tu és santo, entronizado entre os querubins. Se você quiser lutar com Deus, você tem que lutar adorando. Se você quiser lutar com Deus, você tem que lutar glorificando o seu nome. Se você quiser lutar com Deus, você tem que dobrar os joelhos. Mas se você quiser vencer essa batalha, você vai ter que perder. Na batalha com Deus, só vence quem perde. Na batalha com Deus, só vence quem é vencido. Na batalha com Deus, só vence quem não tem mais força nenhuma. Na batalha com Deus, só vence quem conta única e exclusivamente com a graça de Deus. Jonas não faz um salmo de lamentação. Sabe o que é glorioso? Ele faz uma oração de ação de graças. A oração de Jonas é uma oração de louvor. Nem o homem mais fervoroso da face da terra, passando por tudo que passou, porque Jonas é louco, eu acho que Jonas é doido. Porque numa situação, depois de fazer tudo aquilo, o cara ter fé
para acreditar que vai sair daquele grande peixe e já agradecer a Deus dentro do peixe. Só doido para fazer um negócio desse. Ele está dentro do ventre do grande peixe, dizendo exatamente o seguinte, veja o que ele está dizendo: clamei ao Senhor na minha angústia, e Ele me respondeu. Tudo no passado. Tudo no passado, Ele me respondeu. Do ventre do Sheol, quando eu estava prestes a morrer, quando eu estava no meio das águas, quando eu ia me afogar, quando eu ia morrer, veja o que o texto está dizendo. Tu ouviste a minha voz. É um Jonas que está clamando por socorro. É um Jonas que entende que naquele último minuto, ele precisa de Deus, de que tudo aquilo que ele está vivendo até então, a sua indiferença, vai levar ele ao fim. Então, nessa hora, Deus o salva. Veja o que ele diz. Deus o salva, não de uma forma que Jonas tenha controle sobre tudo. Ele diz: lançaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Ele sabe que Deus está por trás de tudo. Ele sabe que Deus está por trás do grande peixe. Ele está por trás tanto do grande peixe como também do espinho na carne. Ele está por trás de tudo aquilo que nos humilha. Ele está por detrás de tudo aquilo que faz a gente dobrar os joelhos. Ninguém é salvo se não dobrar os joelhos. E ninguém dobra os joelhos se antes não for alcançado primeiro pela graça. Aquele que diz: Senhor, eu não consigo, já está fazendo sob a graça de Deus, já está sob a poderosa mão de Deus. Ninguém vai levantar as mãos e dizer: salva-me, sem antes provar da graça de Deus. As palavras dele são simples e diretas: fui expulso da tua presença. Como poderei ver teu santo templo novamente? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas se enrolaram na minha cabeça, afundei até os fundamentos dos montes, a terra me aprisionou para sempre com suas trancas, mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor meu Deus. Eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia, e minha oração chegou a ti no teu santo templo. Meus irmãos, não existe nada mais poderoso para salvar um crente desobediente do que a oração, carregada de arrependimento, carregada de confiança e memória na palavra de Deus. Ele conclui dizendo: eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. Pagarei o meu voto, a salvação pertence ao Senhor. Ele faz tudo isso, mas ainda está dentro do grande peixe. Aconteça o que acontecer, este Jonas, engolido pelo grande peixe, vai louvar ao Senhor. E para que isso seja uma realidade em Jonas, ele precisou descobrir contentamento antes de sair do grande peixe. Ninguém sai da presença de Deus depois de desobedecê-lo e volta sem contentamento. O arrependimento, o quebrantamento, tudo isso levou Jonas ao contentamento. Tudo isso conduz Jonas ao Senhor. Tudo isso conduz Jonas ao contrário do juízo, que é a misericórdia. É como Ana. Estava angustiada, desesperada, era humilhada, porque não podia dar filhos a Eucana. Mesmo Eucana dizendo: mas mulher, não te sou eu melhor do que 10 filhos? O crente é louco, não é? Gente esquisita, desequilibrada. Mas quem é você? Coitado do cara, né? Não, você não é melhor do que um filho. É isso que ela está dizendo para ele. Ela não consegue enxergar a graça de Deus no marido que a ama, porque ela está tão seduzida pelo ídolo, quer dizer, por aquilo que ela tanto quer, que ela não enxerga a mão de Deus em tudo que está à sua volta. Ela está tão atribulada que ela vai orar. O sacerdote acha que ela está meio doida. Acho que ela bebeu um pouquinho. Mas ela diz: não, sou uma mulher atribulada de espírito,
e venho derramando a minha alma aos pés do Senhor. A Bíblia diz que quando ela terminou de orar, o semblante dela já não era mais o mesmo. Ela estava contente. Isso é contentamento. E sabe o que é mais legal? Ela não estava grávida, posso te garantir. Sabe o que significa? Que ela conseguiu contentamento antes da provisão, antes da libertação, antes da providência divina. Talvez você se pergunte: Jonas, eu estou no meio do grande peixe, eu estou no meio de uma avalanche de situações que estão oprimindo o meu coração e eu estou vendo a mão de Deus. Eu não consigo ter alegria. Talvez você acredite que a alegria, o contentamento, depende das circunstâncias. E o primeiro ensino de Deus a Jonas, depois da desobediência, é o do contentamento no ventre do grande peixe. É preciso encontrar contentamento, é preciso aprender a adorar a Deus, a glorificar a Deus e a ter uma vida grata, seja Ele nos livrando do grande peixe ou não. Já estamos no grande peixe. A pergunta é: o que fazemos? Jonas então encontrou contentamento dentro do ventre do grande peixe. Isso é um grande ensino para mim e para você. Porque não é a provisão que deve preceder, que deve vir antes do contentamento. Não é Deus te abençoar primeiro para depois você ser feliz. É você ser feliz antes de receber a providência de Deus. É o contentamento que deve preceder a provisão. Mas há quem busque o contentamento na provisão. Mas bem-aventurado é aquele que tem contentamento antes da provisão. Quem acredita que o contentamento só é possível na provisão, se desespera o tempo todo. Já aquele que tem contentamento antes da provisão, não é vencido pelo desespero, mas é tomado pela esperança que sempre acompanha o contentamento que precede a provisão. Jonas estava dentro do ventre do grande peixe. As algas marinhas o sufocavam, mas o contentamento veio antes de ele ser expelido pelo monstro marinho. A provisão veio depois, mas o contentamento chegou antes. E veio enquanto ele orava. Enquanto Jonas orava, o contentamento devorou a indiferença, devorou a frieza, devorou o distanciamento. Jonas, eu, você e todos aqueles que seguem a Cristo Jesus são como uma sarça ardente. A sarça arder não é algo que deveria nos causar espanto, porque no deserto as sarças ardem em chamas, é comum elas pegarem fogo. O que causa espanto em Moisés é de que uma daquelas sarças era como ele, estava em chamas, mas não era destruída. A pergunta de Moisés é: por que essa sarça tem tudo para ser destruída, mas não é? Somos nós. Isso é Jonas. Isso é você. Isso sou eu. Somos uma sarça pegando fogo por causa de nossos pecados, desobediências, por causa da nossa vontade perniciosa. Pegamos fogo. Temos tudo para ser destruído. Temos tudo para ser engolido pelas águas, mas somos engolidos por um grande peixe. Deus nos salva, nos põe um espinho na carne. A gente pede milagres para o Senhor. Pede para que Ele nos dê X, Y, Z, porque a gente acredita que se Ele nos der X, Y, Z, a gente vai ser contente. Deus está dizendo: não, você não aprendeu nada. Há tanto tempo você está andando aqui, há tanto tempo você prova da palavra de Deus e você ainda acredita que você só vai ser feliz se você tiver X, Y, Z. Você só vai ser feliz se você chegar em taça, você só vai ser feliz se você mudar de igreja, você só vai ser feliz se você mudar de marido, você só vai ser feliz... Como assim?
Sim. Você encontrou tudo o que você precisa para ser feliz. Jesus é tudo o que você precisa, porque você precisa de mais. Por isso você é essa sarça, pegando fogo, que tem tudo para ser destruída. Mas não é. A pergunta é por quê? Deus. É Deus que mantém o seu povo de pé. Não por causa dele. Não por causa do seu povo, mas por causa do seu amor pelo seu povo. Deus ama não só pagãos e idólatras. Deus ama também redimidos, tolos, esquisitos, perdidos em seus pensamentos. Deus ama gente tola, seja ela crente, seja ela que professou a sua fé em Jesus, ou sejam aqueles que ainda não professaram, mas estão a caminho. São como aquele filho mais novo, que está chegando todo arrebentado, todo ferido, e que provoca tanto o irmão mais velho, que se acha superior, só porque já professou a sua fé, só porque já tem 30 anos de igreja, só porque já tem experiência de igreja, não precisa mais do Evangelho. Nós, meus irmãos, precisamos do Evangelho o tempo todo. E minha oração nessa hora é para que o contentamento chegue antes de você sair do ventre do grande peixe, para que você descubra que a sua felicidade reside em Cristo Jesus. E por isso não vai importar qual contexto que você estiver. Seja fome, seja fartura, seja doença, seja na saúde, qualquer circunstância, quem tem Cristo tem tudo o que precisa para ser feliz. Vamos orar. Talvez não para que você saia daqui com um milagre, mas porque você hoje sabe que você não precisa para ser feliz de um milagre. Você pode sair daqui hoje contente, mesmo sem ter nada nas mãos. Senhor Deus e Pai, tem misericórdia, Senhor, de nós. Somos como Jonas, atrapalhados, mas a gente gosta de manter as aparências, de gente equilibrada, de gente sensata, de gente que não comete nenhum deslize, de gente que não te desobedece. A gente gosta, Senhor, de manter as aparências. Mas quando a gente entende as doutrinas da graça, nós descobrimos a nossa mentira, o nosso auto-engano. Nós fazemos uma imagem que não conseguimos sequer dar conta dela. Porque o nosso coração, como diz tua palavra, é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Tu conheces o nosso coração. Tu sabes as apostas que fazemos. Tu sabes que a gente tem colocado tantas e tantas coisas como motivos de felicidade, de alegria, de gozo. E elas são, Senhor, mas não aquela que vai suprir o vazio do nosso coração, o vazio da nossa vida. Ajude-nos a entender que esse vazio que está dentro de nós é do céu e só pode ser preenchido com as coisas do céu. Que tudo aquilo que o Senhor nos deu para provar da terra também tem o seu vazio dentro de nós. E por isso esse vazio da terra é preenchido com coisas da terra, mas livra-nos, Senhor, de preencher o vazio que temos em nós dos céus, que é a eternidade que o Senhor plantou em nós, com aquilo que não é da eternidade, com aquilo que não é dos céus. Ajude o meu irmão, ajude a minha irmã a lidar com a incapacidade que nós temos de acreditar que precisamos de um Deus que seja todo-poderoso e que os nossos ídolos não podem ser isso. Eles não podem vencer a barreira do tempo, eles não podem vencer a barreira do espaço, eles morrem, eles caem, eles têm pés de barro. Nos ajude, Senhor, a lidar com a nossa idolatria, para que a gente possa ser contente antes da provisão, para que a gente possa te louvar antes de o Senhor nos livrar do grande peixe. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.